Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Federal. E nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo, mas quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso da Polícia Federal, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e vamos acompanhar a leitura da questão de hoje que diz assim: as tarefas preditivas de mineração de dados fazem inferência a partir dos dados, objetivando predições. Em muitos casos, o usuário não tem ideia do tipo de conhecimento contido nos dados ou como usá-los para gerar modelos preditivos, tornando importante a capacidade das ferramentas de mineração em encontrar diferentes tipos de conhecimento, certo ou errado. Pessoal, para dar resposta dessa questão, precisamos primeiro entender que a famosa ideia do data mining, ou mineração de dados em português, é uma tarefa de encontrar algumas estruturas que sejam consideradas interessantes em uma estrutura de dados. Por exemplo, alguns padrões estatísticos, alguns modelos preditivos, como assim bem indica a questão, relacionamentos escondidos e ainda não percebidos pelo usuário. Isso é o que nós chamamos de data mining, de mineração de dados. E quando a gente fala nas tarefas ou nas principais tarefas de mineração de dados, nós podemos separar nas tarefas descritivas e nas tarefas preditivas. As tarefas descritivas, elas basicamente vão caracterizar as propriedades gerais dos dados. Mas o mais relevante aqui são as tarefas preditivas. Essa sim é o grande lance da mineração de dados. Como bem disse aí o Ferrari Castro em 2016 no seu livro sobre mineração de dados, falando o seguinte: olha, as tarefas preditivas, olha o que a questão disse, fazem sim inferência a partir dos dados, objetivando predições. E o que significa isso? Que em muitos casos o usuário não faz a menor ideia, não tem a mínima ideia do tipo de conhecimento que está contido naqueles dados ou até como utilizar esses dados para gerar esses modelos preditivos, tornando então fundamental, isto é muito importante, a capacidade dessas ferramentas de mineração de dados em encontrar esses diferentes tipos de conhecimentos, como eu disse, que não eram percebidos pelo usuário, mas que as ferramentas de data mining, de mineração de dados, foram lá e fizeram inferências, fizeram predições. Então isso é muito relevante porque a questão basicamente trouxe esse texto indicado aí por esses autores, porque olha o que diz: as tarefas preditivas de mineração de dados fazem inferência a partir dos dados, objetivando predições. Perfeito. Ainda diz, em muitos casos o usuário não tem ideia do tipo de conhecimento contido nos dados ou até como usá-los para gerar modelos preditivos, tornando importante a capacidade das ferramentas de mineração em encontrar diferentes tipos de conhecimento. Tá certíssimo, porque essa é a base das ferramentas de mineração de dados, é extrair conhecimento a partir de grandes volumes e bases de dados para então conseguir indicar predições, como a questão aí bem inferiu. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida importante sobre mineração de dados. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal e lembra também de deixar comentários dizendo o que vocês estão achando dessa série de vídeos. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!